repente, aquele bolo na garganta, dificuldade, às vezes, de engolir, engasgo, será? E a voz também está alterada. Será que é o refluxo meu problema? Então, vem aqui comigo, já compartilha essa live, compartilha com todo mundo, para a gente descobrir um pouquinho se realmente isso é possível, se realmente dá para botar na conta do refluxo as alterações da sua voz. Então, vamos lá, pessoal, já vai compartilhando. Ó, o chat está aberto. Quem quiser fazer pergunta aqui no YouTube, está aberta aqui no chat do YouTube com vocês, então não esquece de ficar perguntar as coisas aí que você tem dúvida. Às vezes vem escrito lá no seu exame, às vezes você fez endoscopia, a endoscopia não deu nada. Ai, doutora, eu estou em dúvida, me passaram uma endoscopia, não deu nada, mas a videolaringoscopia deu alteração de refluxo. Será que é refluxo? Bota aí as suas dúvidas, que eu vou aqui conversar com vocês, vai ser ótimo. O pessoal do Medicina da Voz no YouTube, o pessoal do Instagram, corre no Medicina da Voz e veio aqui para a gente conversar um pouquinho sobre refluxo, combinado? Então, vamos começar a falar um pouquinho sobre o que é o refluxo. O refluxo ele é constituído por um conteúdo que não é ali daquele lugar das pregas vocais, que não é ali do esôfago, mas que vem proveniente do estômago. O estômago ele tem um pH, que a gente fala, mais ácido, então o estômago é mais ácido do que o esôfago e do que ali a garganta, a faringe, as pregas vocais. Então, o que acontece? Quando acontece que nós temos dois esfíncteres. O que são esfíncteres? Vamos lá. Para vocês entenderem um pouquinho, vou botar aqui, fazer uma analogia aqui, mais ou menos com o meu dedo. E o dedo seria o esôfago. Combinado? Quem sabe o que é esôfago? Combinado? Quem sabe o que é esôfago? Então, o estômago aqui, ó, que eu vou ensinar o pessoal do YouTube aqui, o estômago, e aqui vem o esôfago. Então, vamos lá. O esôfago, aqui tem como se fosse um anelzinho. Ele prende aí um pouquinho para não deixar o conteúdo do estômago. O estômago está aqui, ó. A minha mão, ó, a minha mão, estômago, combinado? A minha mão, estômago, aqui tem como se fosse um anelzinho segurando para que o conteúdo aqui do estômago não venha para o esôfago. Então, é um anelzinho. E aqui em cima tem outro anelzinho. Esse anelzinho que fica prendendo, deixando o ácido subir, ele chama esfíncter esofagiano inferior. Então, ele fica embaixo. Mas em cima tem o esfíncter esofagiano superior. O que acontece com o passar do tempo, com a alimentação também? Aquela alimentação que não está rica em verduras, legumes, substâncias mais naturais. Às vezes a gente come mais gordura, toma muitas substâncias como café, que causam um relaxamento maior desse anelzinho, que é o esfíncter. O que acontece? Ele fica frouxo. Fica frouxo. O que acontece quando fica frouxo esse anelzinho? Se esse anelzinho ficar frouxo, o que acontece? Esse conteúdo do esôfago do estômago, começa a voltar, e ele é muito ácido. Então, o esôfago já não toleraria esse ácido, mas ele começa a subir. E ele sobe não só até aqui, ele pode subir até lá em cima no esfíncter esofagiano superior. Só que o que acontece é que o esfíncter esofagiano superior ele fica bem próximo ali da região da laringe. Então, se esse conteúdo começa a soltar assim, de pouquinho, essa acidez, começa a machucar, ferir um pouquinho a região da laringe, que são das pregas vocais, da faringe, que a gente costuma dizer a garganta, as amígdalas. Então, pode ser que a pessoa tenha dor de garganta e seja por refluxo. Sim, pode ser. Então, se esse ácido voltar e chegar nessa região, pode causar esses sintomas. Quais são os sintomas, doutora? O que eu vou sentir se eu tiver um refluxo faringolaríngeo, um refluxo que chega até a laringe? O que eu vou sentir? Normalmente, os sintomas são extraesofagianos, são diferentes do que a gente está acostumado. Não é aquele. Às vezes a pessoa, doutora, mas eu tenho azia. Não tenho azia, não tenho dor no estômago. Eu não sinto nada voltando e subindo. Eu não tenho refluxo. Mas a pessoa tem disfonia, que é uma rouquidão.
A pessoa tem pigarro, pode ter pigarro, aquela necessidade de ficar limpando a garganta toda hora, aquele bichinho do ram-ram, é assim que a gente fala. O bichinho do ram-ram fica incomodando, incomodando, e acaba que a pessoa fica com aquela sensação muito ruim. E às vezes pode ter um dos pacientes falar, doutora, quando eu vou engolir, parece que não engoli direito, sabe? Às vezes eu tomando um comprimido, parece que o negócio fica preso um pouquinho aqui, sabe? Parece que entra raspando, parece que desce raspando. Os pacientes falam isso. Pode acontecer que o paciente comece a se engasgar, pode. Não que seja por causa do refluxo, mas pode ser que sim. Seria aquela disfagia, dificuldade de engolir, mas quando aquilo é mais sólido, quando é um comprimido, quando tu vai comer carne, coisas que são mais sólidas, pode dar dificuldade de engolir. E o paciente pode ter tosse também. Então, assim, a pessoa às vezes tosse, aquela tosse à noite, quando deita, começa a tossir. Pode acontecer também. Mas a maior parte das pessoas que estão aqui pelo YouTube ou pelo Instagram, a maior parte das pessoas, elas sentem o quê? Elas sentem. Por que elas estão assistindo essa live? Porque elas sentem rouquidão. Rouquidão é aquilo que mais incomoda ao profissional da voz. Normalmente, quem está seguindo aqui no Instagram, quem está seguindo no YouTube, segue porque usa a voz profissionalmente e está tendo dificuldades aí para cantar, para falar, e pensa, será que eu tenho refluxo? Eu tive um diagnóstico no exame, será que eu posso confiar nesse diagnóstico? Quando que nós fazemos um diagnóstico certo, assim, certeiro? É refluxo? Quando? Existe um exame que a gente chama de pH-metria, tá? A pH-metria que vai dar realmente o diagnóstico assim certinho do refluxo. Mas nós temos algumas possibilidades de tratar o paciente antes de fazer esse exame, porque esse exame não é legal, né, gente? É um exame com uma sonda, fica aquela sonda o dia inteiro, né? Uma sonda, mas esse exame não é legal, né, gente? É um exame com uma sonda, fica aquela sonda o dia inteiro, né? Uma sonda, mas incomoda. Você tem um negócio ali, uma sonda que passa ali, então assim é para poder medir, né, a acidez. Então é muito muito incômodo para os pacientes. Então o que nós fazemos? Nós fazemos vemos a história do paciente, então a história clínica é muito importante para o diagnóstico de refluxo. Alguns sinais podem acontecer na videolaringoscopia, então pode ser que tenham sinais de refluxo, só que os sinais da videolaringoscopia, eles são inespecíficos. Inespecíficos. Como assim? Doutora, para tudo, porque eu já tive esse diagnóstico, estava ali, mas olha só, o seu laudo está escrito assim, sugestivo. Sugestivo de refluxo faringolaríngeo. Ele é sugestivo, ele não está, ó, bateu o martelo para você, é isso que você tem. Então, o que o seu médico faz? Ele trata você e vê como você responde. Se você responde favoravelmente à medicação. Só que o refluxo que vem lá daquela região não é um refluxo tão fácil de tratar, principalmente nos profissionais da voz. Uma pergunta que as pessoas sempre fazem para mim é: doutora, será que dá para tratar sem remédio? Ah, eu não gosto de tomar remédio. Remédio é ruim demais, ficar tomando remédio 2 meses é muito ruim. Eu não quero tomar remédio, não, eu quero tratar só com alimentação, medidas comportamentais. Dá para fazer isso? Então, alguns estudos científicos dizem que sim, é possível. Existem alguns estudos que falam sobre a dieta, que falam que a dieta é rica em verduras, falam muitas coisas sobre o tratamento do refluxo, com resultados muito parecidos com o da medicação. Mas a realidade é que a gente seguir a dieta, às vezes, é muito difícil. Eu vejo, sim, por mim, porque eu adoro comer porcaria. Adoro. Eu sou uma pessoa que eu já confesso para você. Eu tenho um vídeo no YouTube falando sobre a minha experiência com refluxo, porque eu adoro uma porcaria, adoro, 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 adoro café, adoro doce, aquele monte de doce cheio de chantilly, aquelas coisas gordurosas, adoro batata frita, adoro tudo que não pode eu gosto. Então, assim, é difícil a gente que gosta de tudo que não pode falar assim, você não vai poder comer mais isso.
Então, assim, é bem difícil. Se a gente tem realidade que às vezes é difícil. E a medicação chega para dar um auxílio naquela escorregadinha, quando você não seguiu a dieta, mas não tão à risca, e às vezes nem sabia comer uma coisa, aquilo faria mal. Então, o remédio ajuda bastante, né? É uma parceria da dieta com a medicação. Eu gosto bastante. Os meus pacientes, eu trato com remédio. Trato com remédio, trato com dieta, com medida comportamental. Eu faço as duas coisas. Eu acho que é muito importante isso. Uma situação que acontece, existem alguns artigos aí que falam sobre isso. Uma coisa que acontece é com os cantores. Existem umas teorias sobre como é o refluxo aí para os cantores. Então, para os cantores, o refluxo, às vezes, pode ser que ele seja mais incômodo. Mais incômodo. Por quê? Existe uma teoria que fala que ali na no nosso apoio abdominal, quando você vai cantar, você não abaixa assim, e o diafragma, para você ficar com mais capacidade pulmonar, encher aí bastante pulmão, fazer bastante capacidade respiratória, você não faz isso? Então, você abaixa ali o diafragma. Quando você faz isso, você faz uma força, né? Aquilo ali vai fazendo aos poucos automaticamente, mas isso acontece. Então, existem algumas teorias que falam que esse esfíncter esofagiano ele fica inferior, fica bem próximo ali, e existe uma parte que é do diafragma, desse esfíncter, desse finalzinho que não deixa o ácido voltar. Então, quando você fica muito tempo, a partir de 5 anos de canto, né, que você canta profissionalmente, 5 anos, normalmente, a partir dos 5 anos, quando você faz bastante esse apoio abdominal para cantar, isso acontece muito com os cantores líricos, né, que precisam projetar bastante a voz, e outros cantores também que têm um alcance melhor, eles fazem essa projeção aí para tentar e usam essa questão do diafragma. Então, algumas teorias dizem que pode ser que, à medida que vai passando o tempo, você usa muito essa musculatura, ela pode ficar mais frouxinha. Então, o esfíncter esofagiano que fica ali pertinho fica mais frouxo e você tem tendência a ter mais refluxo. Isso é uma teoria. Isso não existe artigos falando sobre isso, mas isso não bateu o martelo ainda não. Isso é uma suposição, que é por isso que os cantores referem mais refluxo do que a população em geral. Então, é uma coisa para se pensar aí, porque realmente está tudo envolvido. Cantar tem tudo envolvido. E isso é bastante importante. Cantor precisa de coro, surra. Opa, Johnny! Boa noite, Johnny. Que bom que você está aqui. Gente, esses cantores estão muito, muito Nutella, né? Muito Nutella. A gente está precisando de cantor raiz. A gente está precisando, Johnny, de cantor raiz. Os cantores estão muito Nutella. Muito Nutella. Tem que se tratar mais, tem que... Porque, às vezes, a gente pensa que ser raiz e ser Nutella... Vamos lá, vamos mudar um pouco a conversa. Mas, assim, as pessoas acham que ser raiz é quando você não cuida da voz, quando você canta aí no punch, né? Vai e cantou. Mas é o contrário, esse é o cantor Nutella, ele acha que ele não precisa cuidar da voz. E o cantor raiz, esse não. Esse cuida, ele tem aula de canto, ele tem uma fono que cuida dele, ele tem otorrino de voz, ele está sempre ali cuidando, porque ele não é Nutella, não, ele é raiz, ele quer ter voz todos os shows e todos os momentos. Então, é muito importante que o cantor não seja como o Johnny disse, um povo muito difícil, muito difícil. Pessoal, começou aqui o pessoal. Gente, faz aí, por favor, as perguntas, pessoal do YouTube. Vou deixar um espaço para vocês para perguntas, tá bom? Então, vão fazendo. Vocês que escolheram lá na comunidade e pediram essa live aí sobre refluxo, então, vão mandar as perguntas aí para a gente poder começar a falar de outras coisas relacionadas ao refluxo. Então, vamos lá. Então, assim, você começa a tomar a medicação e, normalmente, quando você começa a fazer o tratamento certinho, direitinho, para o refluxo faríngeo, aquele mais alto, aquele que é um pouquinho mais, chega mais ali onde vai atingir as pregas vocais, você começa a tratar, a gente espera que 15 dias já começa a ter os efeitos do tratamento. Então, doutora, eu estou 3 meses tomando remédio, sem parar. Eu estou tratando há muito tempão, estava escrito lá que era refluxo e minha voz não melhorou. Minha voz não melhorou.
Então, isso é uma coisa que acontece bastante, né, no consultório. Chegam pacientes que estão tratando, mas que não melhoram. Será, doutora, que não é refluxo? Eu acho que sim. Por quê? Porque as alterações da laringe, às vezes, elas são bem inespecíficas, foi o que eu falei para vocês. Então, eu costumo avaliar tudo, avaliar todo o sistema. Então, por exemplo, aconteceu comigo algumas vezes que tinha sinal de refluxo, tinha sinal. Tinha cara de, focinho de, mas não era. Era uma alteração nasal, porque tinha uma secreção espessa que estava descendo naquela região e estava inchando as pregas vocais e também a região posterior da laringe. Então, a pessoa chega para fazer um exame da corda vocal e vê, acha que é aquilo, de repente não é. Por isso que é importante o paciente, a pessoa que canta, a pessoa que é profissional da voz, ela ir num especialista de voz, para que seja tudo avaliado. Avalie o cantor como um todo, avalie e veja realmente se realmente aquele inchaço que está dando ali é disso. Então, isso acontece algumas vezes, não é sempre, mas acontece. Então, é importante que a patologia relacionada à voz seja tratada pelo especialista. Outra coisa que também que pode acontecer e que as pessoas ficam muito preocupadas perguntam sobre isso doutora, e se eu tive diagnóstico de fluxo, eu vou ter refluxo para sempre? Será que eu vou ter refluxo sempre? Pensam assim. Olha, eu digo para você pela minha experiência, sim. Se você tem tendência a ter refluxo, você vai ter se você voltar a fazer as coisas que você fazia. Então, você precisa mudar a sua alimentação, mudar seu estilo de vida. Uma coisa que é bastante importante é exercício físico. Exercício físico é muito bom para toda a musculatura do corpo, é para você se manter saudável, se manter no peso. É importante não haver muito ganho de peso. Então, falando um pouquinho sobre o tratamento do refluxo, a gente pode entrar um pouquinho na dieta, tá? Na dieta e nas medidas comportamentais. Vou falar um pouquinho. Eu fiz um vídeo aqui falando sobre a dieta, sobre as medidas comportamentais. Coloquei aí na legenda para vocês conferem lá, caso vocês não conseguir pegar tudo que eu vou falar. Então, vai estar lá um vídeo que eu fiz. Não vou deixar essa live salva, pessoal. Não tem live salva lá no Instagram, a live fica salva no YouTube. Então, assim, a dieta é qual? Qual é a dieta que você precisa fazer se você achar que você tem refluxo? Repetindo outra vez os sintomas do refluxo que atinge as pregas vocais. Pigarro, rouquidão, sensação de bolo na garganta, né? Uma coisa presa. Pode ser que haja tosse. E também os sintomas mais típicos também podem acontecer, apesar de não serem tão comuns, como azia, né? Aquele gosto metálico na boca, sensação que a comida vem e volta, é aquele gosto ruim, né, na boca, pode acontecer. São sintomas mais típicos de refluxo. No caso, quando atinge as pregas vocais, também pode acontecer o quê? Da dor. Você pode ter dor para engolir, você pode ter dor nessa região e muito pigarro, o que pode acontecer, tá? Então, isso é um dos sintomas. A rouquidão, ela não é uma rouquidão extrema, tá, pessoal? Então, assim, tem gente que põe a culpa no refluxo, chega paciente lá no meu consultório com muitas alterações muito diferentes de refluxo, que causam uma voz muito ruim e vem com diagnóstico de refluxo. E não é a culpa do refluxo, né? Como as distonias, que são uma voz bem trêmula, bem diferente, como às vezes vem os pacientes com paralisias, e a paralisia não é a culpa a paralisia não, o refluxo não é a causa da rouquidão. Vem pacientes com lesões aí, de vários tipos nas pregas vocais, que às vezes vêm com diagnóstico de refluxo. Então, tem que estar certinho esse diagnóstico. Sobre a questão da dieta, o que eu posso comer e o que eu não posso comer. Então, assim, se você, doutora, eu não sei se eu tenho refluxo, eu não tenho dinheiro para um médico caro, não tenho dinheiro. Eu moro aqui no Mato Grosso, aqui no YouTube tem muita gente que mora tão longe, que me assiste, pessoal que mora no Amazonas, pessoal que mora fora do país. Então, às vezes, a pessoa não tem condição financeira para pagar uma consulta mais cara e quer saber se realmente
é alguma coisa que possa melhorar. Então, a dica que eu posso dar para você é melhorar a sua alimentação. Então, pode ser que te ajude bastante enquanto você não conseguir ir ao médico. Então, melhorar a alimentação. O que eu posso comer, o que eu não devo comer. O que eu falo para meus pacientes? Eu falo o seguinte: o que papai do céu criou, você pode comer. O que o homem criou, você tem que ter alerta. Como assim? Papai do céu criou o quê? O que papai do céu criou? Papai do céu criou as verduras, os legumes, as frutas, aquela alimentação mais natural. Foi o que Deus criou, né? Fritura. Quem criou a fritura? A gente que quis fazer aquelas comidas maravilhosas, deliciosas e tal, cheias de sabor. Então, a gordura foi algo instituído por a gente. Então, fritura não pode. Vai ser. Mas eu posso comer carne? Pode. Ah, doutora, mas eu fui no churrasco e eu passei mal pra caramba. Eu tenho refluxo, quando eu vou no churrasco, eu passo mal. Mas também, olha só o churrasco. Você come queijo coalho, você come carne vermelha cheia de gordura. A carne vermelha é cheia de gordura. E compra aquela carne bem gordurosa. E você come aquele monte de carne. Então, tudo é muito difícil, a digestão muito difícil. Tudo que gera digestão difícil demora muito dentro do seu estômago. Então, a tendência é que isso vá refluir. Então, assim, tudo que é mais fácil de digestão é melhor para o refluxo. A comida não pode ficar ali. Ela tem que ir para o intestino. E o que acontece com o churrasco, comidas pesadas, que a gente chama, feijoada, churrasco, é que demora muito a digestão. E isso é ruim para o refluxo, porque se já está frouxinho lá, lembra que eu falei o anelzinho do refluxo que fica frouxinho? Se está frouxinho e você não digere o alimento, vai voltar. E você vai sentir, às vezes, até o gosto do alimento, até o alimento mesmo voltando na sua boca. Então, por isso que churrasco faz mal, por isso que a feijoada vai fazer mal. Então, assim, o fast food, o que é o fast food? É a pizza que você come depois do show. Chega depois do show, tá no seu camarim, pizza, coxinha, bolinha de queijo, aí tá lá cerveja, tá lá como é que é? Não sei, ice, vodka, tudo isso piora. A bebida alcoólica, o que a bebida alcoólica faz? A bebida alcoólica relaxa muito esse esfíncter, esse anelzinho que prende, ele fica muito, muito, muito relaxado. Então, o conteúdo ácido volta. Então, bebida alcoólica, refrigerante, não pode, refrigerante é extremamente ácido. Então, ele costuma fazer mal. Então, você tem que evitar tomar refrigerante. Ah, doutora, eu não tomo refrigerante, eu não tomo bebida alcoólica, eu só tomo mate. Mate, eu adoro mate. Então, assim, vamos falar do mate, às vezes o ice tea de pêssego, adoro ice tea de pêssego. Então, assim, o que é o problema do ice tea e do mate? A cafeína. Então, você tem que ver lá se tem cafeína, você não pode. Cafeína, por exemplo, para malhar. Às vezes o paciente não toma nada, nem toma café, doutora, mas vai lá, tá aqueles potões ali, cheio de energético para malhar, cheio de cafeína em doses cavalares. Com certeza vai piorar o refluxo, né, gente? Se está tomando cafeína, a cafeína faz a mesma coisa da bebida alcoólica, dá um relaxamento aqui dessa região do esfíncter e aí predispõe a você a ter refluxo. Outra coisa que a bebida alcoólica faz, ela anestesia a região. Então, você está sentindo dor, às vezes dor para cantar, às vezes dor para fazer alguns agudos, o que você for cantar, você força e não sente. Então, ainda tende a ter lesões. Então, assim, tem que maneirar aí a alimentação para ficar melhor. Ketchup, aqueles molhos muito vermelhos, né? Ketchup é péssimo. Condimentos, aqueles condimentos que bota na comida, sazon, caldo quinó, essas coisas são ruins. E tudo que é muito ácido. Então, assim, se você vai comer... doutora, a senhora falou que tudo que Deus faz é o que eu posso comer. Então, é fruta, legume, verdura, arroz, feijão, comida grelhada. Mas, assim, e o abacaxi? E as frutas que são ácidas? Fazem mal? Sim. Então, você vai evitar as frutas mais ácidas, tá? Vai evitar as frutas mais ácidas e vai preferir as que não são ácidas entre as frutas, tá bom, pessoal? Então, ver se eu falei tudo. Chocolate, adoro chocolate, adoro chocolate. Gente, meu aniversário está chegando, adoro chocolate. Hoje passei mal a beça, tive aí
uns probleminhas aí também, estou eu pedindo chocolate. Meu Deus do céu, só Deus na minha vida, só Deus. Pessoal, chocolate faz mal. Por que chocolate faz mal? Chocolate é fruta, doutora? Chocolate faz mal, não, que chocolate é fruta e fruta não faz mal. Faz mal sim, tá, pessoal? Chocolate tem muita gordura. Quanto mais gordura tiver o chocolate, mais mal ele faz. Ah, mas tem o cacau 100%. Pode. Agora eu quero ver tu comer o cacau 100%. Horrível. É ruim pra caramba aquele cacau 100% é horrível. Aí você vai ter que tomar, que vai pegar o cacau 100%, vai comprar e jogar fora, porque é horrível. Então, o cacau pode ser 70%, 60%, mas come bem pouquinho, né? Para não. Nutella, coisa que eu falei aqui sobre o Nutella e o cantor raiz. Então, assim, Nutella é horrível, né? Nutella é horroroso, 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 horroroso. Nutella é horrível. Então, não pode. Tudo que tem gordura, evitar o máximo possível, tá, pessoal? Vamos começar a responder as perguntas. Deixa eu ver se eu falei sobre tudo. Quanto tempo você deve esperar tratando para ficar melhor? Máximo 3 meses, tá, pessoal? Máximo 3 meses, já vai procurar um outro diagnóstico. Acho que 3 meses é suficiente para você ficar melhor das alterações vocais causadas pelo refluxo. Só se você só fica comendo porcaria para a vida inteira. Aí também não dá, né? Você tem que respeitar um pouquinho o tratamento. Mas, normalmente, eu digo pela minha vida, eu trato refluxo 2 meses, são suficientes, assim, a cada 2 anos, 3 anos, e eu fico bem. E olha que eu sou bem ruim de alimentação, assim, eu nunca fui muito fã de legumes, verduras, eu como, mas assim, com muita dificuldade, não como tanto assim, não, eu gosto mais de porcaria, tá, pessoal? E eu fico bem, então, assim, acho que tem que ter uma resposta aí seu tratamento. Vamos começar as perguntas, primeiro vou começar aqui com o YouTube, eu estou dando muita moleza para o pessoal do Instagram, porque o pessoal está entrando, está perguntando, eu estou deixando, não é para entrar lá no YouTube, Medicina da Voz, compartilha a live, tá bom, pessoal? Deixa eu ver que horas são, mais ou menos. Deixa eu ver. É 28 minutos. Vamos lá. Vamos começar as perguntas. Vou começar com o pessoal do YouTube. Pessoal do YouTube, vamos começar. O Isaac Shoa falou o seguinte: pode ser também de deglutição? Então, assim, pode dar problemas para engolir o refluxo? Sim, pode sim. Eu falei para você, eu falei no começo, Isaac, sobre quando você vai engolir e você pode sentir uma situação como se tivesse uma coisa presa. Isso pode acontecer com o refluxo, tá? Então, tem que ver tudo bonitinho. O refluxo também, pessoal, muita gente não sabe, mas se você tem mais de 40 anos e você tem sintomas de refluxo e um diagnóstico provável de refluxo, é importante que você faça endoscopia de gengiva alta. Então, você vai no gastroenterologista, porque já é um sinal de alarme. Então, tem que fazer uma endoscopia, tá? Então, é um conselho que eu dou para vocês aí, se vocês ainda não fizeram, precisam marcar o gasto para fazer endoscopia. Boa noite, eu estou com refluxo, é a Vitoriana Cruz. Vitoriana Cruz. Boa noite, eu estou com refluxo, mas quanto à alimentação, eu faço uso dos alimentos citados. Eu sou professora e a rouquidão foi terrível e a minha alimentação é bastante natural, mas sofro muito com a rouquidão. Então, Vitoriana, se você está fazendo a dieta, né, já tem algum tempo, normalmente eu digo para você uns 20 dias, tá, Vitoriana? 20 dias para você melhor dessa rouquidão. 20 dias, tá? Tomando o remedinho direitinho, fazendo a dieta, mais ou menos isso, tá bom, pessoal? Então, assim, a gente espera que você melhore. Se você está sofrendo muito com a rouquidão e a rouquidão não passa, tem que ver por que isso aí, tá? A gente tem que reavaliar você. É bom você ir na sua cidade procurar um especialista de laringe, um laringologista, para rever isso aí, para ver por que você não está ficando melhor, tá bom? Oi, Rick! Beijo, que bom que você está sempre por aqui. Fico muito feliz, tá? Aí ela disse para mim, a Vitoriana, que ela só toma sucos e água, então ela está toda natural, mas não vê melhor. Então, é o que eu falei no início. A gente precisa rever esse diagnóstico, ver se realmente é isso aí que a gente esperaria de um tratamento de refluxo de sua melhora, tá bom? Vamos lá. Eu só tomo. Boa noite, Rodrigo. Café só pela manhã. Então,
Maçã faz mal? Não, maçã não faz mal. Pode comer maçã. Maçã é uma fruta muito boa, né, gente? Maçã é ótima. O pessoal até fala que a maçã é boa para a voz, mas não é nem que ela seja boa para a voz, mas ela é uma boa fruta. Ela é uma fruta excelente, um carboidrato aí de absorção rápida. A gente fala que é bom para a voz, né? Mesmo que não tenha evidências científicas disso, porque é uma excelente fruta. Ela não é ácida, tem um carboidrato rápido, de absorção rápida, então às vezes você está com fome, em vez de você encher a barriga antes de cantar, pegou uma maçã um pouquinho antes, aí senti dor de cabeça, eu não consigo ficar sem o café. Como é que eu faço se eu não consigo ficar sem o café? Então, pessoal, eu sempre falo com medicação, eu autorizo que eles tomem o café da manhã, principalmente pela dor de cabeça, porque sem café de manhã sente dor de cabeça. Então, eu falo para eles tomarem. Agora, sem a medicação, eu já fico um pouquinho, né? A gente fica meio. Porque a medicação auxilia em certas situações. Então, assim, eu autorizo os meus pacientes a tomarem, se eles também estão fazendo uso de medicação, o cafezinho da manhã, tá bom? Só o café da manhã. Existe a possibilidade também do café descafeinado, né? As pessoas falam isso. O café descafeinado, você indica? Então, o café descafeinado a gente autoriza mais uma vez, mas não para ficar tomando direto, tá, pessoal? Então, café descafeinado só mais uma vezinha no dia. Não é para ficar tomando café descafeinado igual água, para tomar água, tá, pessoal? O que fazer além da alimentação para cuidar do refluxo? Então, você faz o tratamento medicamentoso aí com o seu médico, a alimentação e medidas comportamentais. Como são as medidas comportamentais? Então, as medidas comportamentais do refluxo são relacionadas a quê? Primeiro de tudo, exercício físico. A gente incentiva os pacientes a fazer exercício físico, a perda de peso, se você está fora do peso, se você está mais obeso. Então, a gente sempre indica você a fazer uma dieta e perder um pouco de peso, que ajuda bastante. Outra coisa que ajuda é você esperar não comer assim à noite, né, jantar e deitar. Então, isso é uma coisa que não é para fazer. Esperar pelo menos 2 horas depois, 2 horas e meia depois que comeu. Então, assim, se você deita 10, come 7, entendeu? Para você só deitar 10. Então, não comer e deitar, porque isso favorece ao refluxo. Outra coisa que a gente também recomenda para as pessoas que não têm problemas cervicais, problemas de coluna, é o travesseiro alto, a cabeceira elevada. Então, você elevar um pouquinho a cabeceira da cama, ficar um pouquinho altinho, para evitar essa questão de refluir. Então, a cabeceira elevada ajuda diminuindo aí os sintomas de refluxo, tá, pessoal? Vamos lá, vamos ver quem mais aqui. Então, hérnia de hiato, a Maria está falando sobre hérnia de hiato. Hérnia de hiato é difícil, né? São pacientes que têm muito refluxo, muito refluxo. Umas cirurgias que também são para essa questão de refluxo e de hernia de hiato, existem, mas elas têm uma validade. Eu atendi um paciente que ele fez a cirurgia e já tinha 10 anos da cirurgia. E ele começou a ter muito problema de voz, muito problema de voz, muito, muito. Começou a ter muita tosse, muita tosse, muita tosse. E eu conversei com ele sobre a possibilidade dele estar tendo refluxo, só que ele já tinha operado. Então, assim, eu estou operado de refluxo, eu não posso ter refluxo. Mas o que acontece? A partir do tempo vai avançando, então tinha 10 anos de cirurgia, pode ser que realmente volte a ficar frouxa aquela região e você tenha refluxo. Pode acontecer o que aconteceu com ele. Mas ele tratou com medicamento. Hoje em dia, a gente tem ótimos medicamentos para tratar. A cirurgia é muito raro o paciente fazer cirurgia para refluxo hoje em dia, porque os remédios são muito bons. E ele fez também com remédio, 2 meses e ficou bom. Tá? Então, assim, eu acho que tem que tentar aí outras maneiras que não sejam cirurgia primeiro, tá, pessoal? Aqui. Ronaldo perguntou se o refluxo pode ser hereditário. Hereditário, boa pergunta. Curti a pergunta. O refluxo pode ser hereditário? Olha, pessoal, isso é uma pergunta que um pouquinho... a maior parte das vezes, o refluxo não tem a ver com a parte hereditária. Mas, como tudo na vida, né, a gente pode herdar, principalmente quando é uma questão motora, eu vejo sobre a questão da... Eu, por exemplo, né, eu puxei muito a minha mãe. Então, acaba que todas as coisas que a minha mãe tem, à medida que, na minha idade,
eu acabo tendo. Então, todas as partes musculares, articulares, eu acabo tendo. E a minha mãe sempre teve um refluxo dificílimo. Eu até tenho menos do que a minha mãe. Então, assim, acho que a parte hereditária, nesse caso, pode ser que tenha uma parcela, mas bem pequena, tá? A parcela maior é realmente a alimentação errada, a nossa vida aí sedentária, essa questão de não estar se alimentando direito, acho que isso é alimentando mal, acho que isso é o mais forte aí para mim sobre o refluxo, tá bom? Para mim, sobre o refluxo, tá bom? Vamos lá, Rodrigo. Ah, não, Maria Lúcia Mendes, que eu estou falando para você, ó. Você que é a professora, Maria Lúcia? Você que é a professora que perguntou? Me responde aí. Maria Lúcia Mendes Vieira falou: refluxo causa nódulos? Eu tenho nódulos vocais. Isso é boa pergunta. Vamos lá. Uma professora, vamos ver se a Maria é a professora. Maria, me responde se é a professora, porque muita gente já fez pergunta e eu esqueço, às vezes, de onde está vindo. Então, assim, professora que está com nódulos vocais, então, assim, se você tem muito esforço vocal, a maior causa desse esforço vocal desses nódulos são o esforço vocal. Mas existe uma situação, por exemplo, as professoras falam mais alto com os alunos, porque para que seja ouvida, para que consiga ensinar. Então, é comum nódulos vocais em professoras. Então, é uma coisa bastante comum. O refluxo, ele só é a cereja do bolo. Tudo que gera mais esforço para a laringe, como o refluxo, pode ter alguma lesão da prega vocal. Então, normalmente, você vai no médico, o médico vai tratar várias coisas. Você fala, por seja a cereja do bolo, para que não venha piorar e for uma coisa que poderia ter tirado e ter ajudado na melhora. Então, a gente sempre faz um tratamento assim completo para o paciente. Então, nódulos vocais, a gente manda o paciente para a fonoterapia. Ah, sim, tá ótimo. Também tem calo, mas, Vitoriana, deixa eu te falar, calo é nódulo, tá? Calo é nódulo. Você, Vitoriana, é a professora. Então, calo é nódulo, tá? As pessoas chamam de calo, mas a realidade é que o nome são nódulos vocais, tá, pessoal? Então, a mesma coisa. Então, os nódulos vocais são causados por esforço vocal. Então, quando você fala mais alto, você força a voz, aí você faz os nódulos vocais. Então, tem que fazer fonoterapia. O melhor tratamento para nódulos vocais, fonoterapia. Procurar uma fonoaudióloga aí da sua cidade para fazer a terapia de voz com você, tá bom? Vamos lá, vamos lá. Ai, meu Deus, é muita coisa para mim. Vamos lá, vamos ver quem a gente tem aqui de perguntas. Olha, pelo selo, tá? Obrigada. Muito obrigada. Vamos lá, vamos ver aqui as perguntas de vocês. Sinto bolo na garganta e ao arrotar não melhora. Gente, tem paciente que dá rota. Isso é verdade. Refluxo pode causar arroto, sim, tá? Porque fica como se estivesse meio aí inflamado, tá, pessoal? Então, pode sim ter essa eructação, mais arrotos, se você tem refluxo, pode acontecer. E aí tem que fazer o tratamento direito para ficar melhor, tá bom? Vamos ver aqui. Não, acho que não vou deixar. Estou pensando ainda, porque não era para ser com vocês. A live tinha que ser que hoje mandaram várias perguntas, a conversa bastante, o pessoal do YouTube está muito animado. Então, eu não sei se eu vou deixar, não. Acho que eu quero que vocês vão lá para o YouTube, porque lá o conteúdo é 100. 100. Eu tenho mais de 500 de refluxo, acho mais em 5. Uns 5 vídeos longos aí falando. Toda dúvida que você tiver, você vai achar lá no meu YouTube. Pessoal, vou continuar aqui com vocês. Vamos ver aqui mais. Vamos lá, vamos ver quem mais tem perguntas. Gente, poucas perguntas, hein? Poucas perguntas. Aqui, impacta. Doutor, o uso de Ritalina impacta no abuso vocal ou refluxo? Pessoal, deixa eu só pedir para o meu marido aqui o meu carregador do telefone, do computador, que ele tá caindo aqui. Rony, pega para mim o carregador do computador, tá aí na tomada.
E aí, pessoal, vamos lá. Ritalina, vamos lá falar de Ritalina. Então, Ritalina, para que serve Ritalina? Ritalina é a medicação que é usada para o TDAH, não nesse não, é o grande. TDAH. Então, vamos lá. O TDAH, as pessoas usam Ritalina. O que você acha? Você acha que piora o refluxo? Eu acho que não. Na experiência que eu tenho, eu não vejo os pacientes que tomam Ritalina reclamarem sobre o refluxo. O que eu vejo? Eu vejo que algumas medicações pioram o refluxo. Quais medicações eu acho que pioram um pouquinho mais o refluxo? São os ansiolíticos, são aquelas medicações que deixam você mais relaxada. Essas sim são os remédios para depressão, para ansiedade. Esse sim, a tendência é que fique mais, que tenha mais refluxo. Então, quando os pacientes estão tomando, às vezes eles iniciam o medicamento porque fica aquela a eructação, né, arrotando, fica com sintomas gástricos, fica com refluxo. Então, às vezes, o paciente inicia até no uso da medicação. Pessoal, deixa eu só pegar o carregador aqui que vai descarregar o meu computador do YouTube. Esse preto? Não. Esse preto aqui não? Não, tá aqui. Então, vamos lá, pessoal. Voltei. Então, a Ritalina impacta no abuso vocal? Não, acho que não. Acho que a Ritalina é boa aí, se ela for bem indicada, ela é bastante boa, tá? Bastante boa. Dentro da mala, filho, dentro da mala. É bastante boa a indicação. Quando ela é indicada, eu não acho que impacta, não. Vamos ver se tem mais alguma pergunta. Aqui o Instagram acabou, né? Eu tenho que saber por que tem a fenda, tá, pessoal? Saber o motivo para o tratamento. Patrícia Ferreira. Doutora, através do refluxo, eu tive esofagite e fenda paralela nas cordas vocais, mas não estou mirando na fono. Sinto uma falta de ar horrível e tontura. Vou ir para pneumologia. Sim, eu acho sim que você tem que procurar aí um especialista em laringe, melhor conduta aí para o seu caso, ainda mais se está sentindo falta de ar, né? Tontura, vê se não aconteceu aí alguma situação com a corda vocal. Filho, dentro da mala, Rony, dentro da mala, filho. Pessoal, acho que já foi. O pessoal arrasou aí nas perguntas. Tá bom, pessoal? Já vou acabar a live. Já foram 45 minutos. Acho que já é o tempo que a gente deixaria aqui para a live. Beijo para vocês. Obrigada por estarem online comigo. Vocês são maravilhosos. Beijo, Medicina da Voz no YouTube. Tá? Fiquem com Deus. Vou deixar salvo aqui no Instagram Live. Hoje eu vou ser boazinha com vocês. Tchau, tchau. Me seguir lá no Instagram, @doutora Sabrina Farnese.